Bem-vindos a mais um episódio do Food Connection, a única mesa redonda da televisão mundial em que o assunto é a mesa. Aqui a gente debate os temas mais importantes da gastronomia do Brasil e do mundo. Você sabia que os javalis são considerados os piores animais invasores do mundo? Mas comer carne de caça é bom, a gente vai falar sobre isso. Uma empresa japonesa de aromas e fragrâncias pesquisou quais são os sabores mais lembrados e mais desejados no Brasil. Você quer saber quais são? Uma expert em cervejas acabou de organizar um livro sobre o assunto, um livro enorme, com muitos colaboradores. Ela estará aqui conosco hoje para falar sobre essa obra. E para a nossa conversa, realizada como sempre no belo cenário do restaurante Fasano, aqui em São Paulo, eu tenho aqui ao meu lado a minha companheira de bancada, a indispensável chefe Bel Coelho, do Cuiá Café. Sempre um prazer, Josimar. E como convidado especial, hoje estamos aqui com Otto, cantor, compositor, produtor musical, inventor e pernambucano. Bem-vindo. Prazer, uma honra estar aqui com duas pessoas que eu admiro muito para falar de coisas boas. Vamos lá. Otto, você está em São Paulo, vindo do interior de Pernambuco, depois de Recife, como eu, devo salientar. A diferença é que você deu certo aqui no Sul, né? Eu acho que você deu mais. Mas Há quanto tempo você está aqui? Eu acho que aqui a última vez 5 anos, mas eu já morei aqui há 20 anos atrás. Então, no geral, já estou há 10 anos assim, de vida morando aqui em São Paulo. E moro aqui na Rua da Consolação, aqui do lado. Então, é na minha vizinhança. E adoro esse fervor paulista. Mas você estava no Rio, né? Eu já morei também no Rio. Minha filha nasceu lá. Mas música é isso. Eu acho que a gente tem que estar viajando, tem que estar... A gente é muito cigano, né? Eu acho que é uma vida muito cigana. E o Brasil, a gente tem lugares que para a música é essencial. Eu acho que São Paulo é um lugar que eu tinha que estar. Até para representar Pernambuco, até para ser um embaixador do Nordeste, da nossa cultura, de tudo. E você, durante a pandemia, parece que aproveitou para desenvolver outros lados artísticos seus? Cara, eu sempre pintei muito na minha vida, desde cedo, e eu tinha ciclos que eu pintava, jogava tudo fora. E antes da pandemia deu essa vontade de pintar, até para segurar a cabeça um pouco. E na pandemia eu me vi na pandemia, eu disse, cara, agora caí numa disciplina infernal, assim, de acordar às 8 e só parar. E eu criei no meu Instagram, criei com o meu público, com meus seguidores, uma conexão, eles gostam, curtem. E você está vendendo isso? Hoje, praticamente, eu estou vivendo muito mais da pintura do que da música, porque a música também não coisa. Eu não estava sabendo disso, que incrível. Vai, não sabia que estava assim... E vai para tudo que é lugar, já foi para a Holanda. E o último agora, eu participei de um leilão, foi a primeira vez que me curaram. Um curador, João Corrêa, me chamou para participar de um leilão, então eu me senti assim, E é uma profissão, é uma coisa como música, né? Criar, eu acho que eu nasci para isso, não sei fazer outra coisa, não sei isso. E a pintura, ela também segura a onda da cabeça, segura a onda... E num país... Na pandemia e nesse governo, eu acho que me alimenta, assim, me tira de um lugar e coloca num lugar mais legal, Sim. Sabe? Para suportar essa barra antidemocrática, sei Sim. lá. Então, eu acho que fez sentido para mim. Faz uma redoma, né? De proteção. Deixa. E a gente pode. Eu acho que tem sempre a mesma coisa. Assim, quando a gente cria, a gente faz bem às pessoas. As pessoas que compram sentem um prazer de ver, sabe? Sim. É a magia da nossa profissão, do nosso ofício. Então, estou amando. Isso aí. Maravilha. Bom, agora voltando a falar de comida... Vamos lá. Que também é arte, certo? Então, é tudo... Temos todas as relações possíveis. A gente vai falar de uma carne, que é a carne de javali, começando a falar sobre o animal, né? Os javalis, eles são considerados um dos 100 piores animais invasores do mundo. Isso pela União Internacional de Conservação da Natureza.
Isso é porque eles causam desequilíbrio ecológico e são a maior dor de cabeça para os produtores de plantas e de animais, porque eles comem tudo. Bom, Uma praga, né? a caça em geral no Brasil é proibida, mas existem exceções para animais que são considerados nocivos à agricultura. Os índios também têm licença para caçar e consumir animais silvestres. Agora, no caso dos javalis, é a grande exceção que os caçadores estão, estão entusiasmadíssimos com essa possibilidade de caçar esse animal. Hoje, existem também criadores de carne de caça certificados, né, que produzem carnes de animais como paca, queixada e também de javali. Os animais silvestres, em geral, só os índios podem caçar legalmente. Sim. Essa é uma legislação bastante devassada assim, em relação ao mundo inteiro, né, porque existe uma certa unanimidade no mundo de que se você regulamentar a caça, você termina ajudando a proteger a espécie, né? Porque os próprios caçadores respeitam os ciclos da natureza para aquela espécie, até para terem quem caçar, né? Mas o javali virou uma praga de tal intensidade que precisa ser controlado. Com isso, os caçadores do Brasil têm aproveitado essa possibilidade para caçar. O problema é que não só os caçadores, o pessoal que adora arma, adora ódio, adora dar tiro em tudo que se move, tem aproveitado essa brecha da legislação para poder comprar armas, munição pesada, teoricamente para caçar javali, mas no fim para caçar seres humanos. Serve para outras coisas. Serve para outras coisas. Então a gente está no Brasil assim numa encruzilhada que precisa exterminar uma praga chamada javali. Por outro lado, isso está sendo pretexto para caçadores sem escrúpulo, milícias e bandidos aproveitarem as brechas que o governo adora dar para quem gosta de armas e gosta de assassinatos, etc, etc. E, ao mesmo tempo, no meio do caminho, tem o fato de que a carne de javali selvagem, a carne de caça em geral, é muito boa, né? Claro. A primeira coisa, eu queria conversar um pouco sobre isso, esquecendo o lado miliciano da história, e lembrando que o javali, além de ser um predador terrível, é uma carne deliciosa. Então eu queria conversar um pouco sobre esse aspecto da carne de caça. Primeira coisa, vocês já comeram carne de caça em geral? Assim, a sua infância em Pernambuco... Lá em Belo Jardim, olha, o teju, o tatu, tinha um bar lá na minha cidade, Bar da Pedra, que oferecia carne de caça. Principalmente tatu, cobra. Teju é um lagarto, Teju né? é aquele lagarto. É teú que chama, mas é teju lá. Tá. Então, na minha cidade tem muito. E pássaros em geral, rolinha. O teju, inclusive, ele foi uma praga em Fernando de Noronha, que ele não existia em Fernando de Noronha e ele desequilibrou ecologicamente porque ele come ovo de algum pássaro, enfim. Claro. Quando a gente começa a cruzar essas espécies, dá problema, né? A gente acaba com uma superpopulação de algum bicho e com o risco de exterminar uma outra espécie, né? E é interessante que a própria lei brasileira permite que os índios caçem. Isso é uma coisa que há milênios os índios caçam, se alimentam, mas tem uma harmonia. Tem harmonia. Exatamente. Não tem acúmulo, então né? pode ter esse equilíbrio, né, de ter uma caça que os índios não vão querer exterminar a paca, porque senão eles vão passar fome. Então, existe um controle ambiental, né, quase que natural, né? Mas é que também eu acho assim, o caçador, a caça, né, por esporte, às vezes não é para comer, esse é o grande problema, né? Assim, caçar rinoceronte, leão, tem uns bichos que a gente não come, é mais pelo troféu, né? Essa caça que eu acho que é complicada, assim. Mas acho bom regulamentar, justamente quando acontecem coisas, né, fenômenos como esse, né, do javali virar uma praga, para ajudar realmente a conter esse crescimento, né, retomar um equilíbrio entre o homem e o animal, sim, sem exterminar nenhum dos dois, né? Porque exato. O javali, por exemplo, é uma desgraça. O javali, se galinha, deixar, ele vai acabar com o homem. Sim, E agora, se liberar a caça sem critério, o homem acaba o javali. Então, nenhum dos dois tem que acabar. Eu acho que é uma prática do mundo todo, o javali tem isso.
Mas existem critérios, existem pessoas que pesquisam sobre isso, sabem como fazer isso da melhor forma. No Brasil, a gente não tem muito essa informação, talvez. Não, porque aqui não tem uma legislação estudo, sobre né? a caça. Eu acho Porque se tiver, cada espécie, Claro. você vai saber que época do ano pode caçar, que época não pode. Sim. E até o caçador de boa índole, ele vai seguir a regra, falar, não vou caçar esse Que tá em bicho plena... agora, porque agora, se eu caçar ele agora, ele vai acabar, não vou caçar nunca mais. Eu acho que até os que não são silvestres nem coisa, eu acho que a gente tem que ter uma legislação maior, sabe, o próprio gado, eu acho que tudo isso tem que ser muito mais cuidado, pensado no Brasil, porque realmente a gente vira um karma, né? A gente é o maior vendedor de carne do mundo, aqui ninguém come, lá fora come a carne do Brasil, o brasileiro não come carne, então está tudo meio devassado. E o javali, que, coitado, é uma praga. Eu acho, coitado, que é um animal, a gente não deve ter não é nem culpa deles, mas como praga, eu acho que a gente tem que se estudar mais sobre isso e organizar-se para isso. E se entrar numa caça assim, para diminuir a praga, que essa carne vá para quem precisa, Para alimentar, para alimentar claro. pessoas populares, porque também... Que é outra coisa que no Brasil, que a lei brasileira é tão esquisita que é permitido caçar javali, mas não pode vender a carne de javali. Então, quer dizer, se você caçar, você pode caçar vai ter que um comer. e você come. É, Só que se cada pessoa caçar um javali, não resolve a praga. claro que não é. Então, o ideal é assim, pode processar, né? caçar e Fazer poder vender para os restaurantes, né? Tem restaurante, por exemplo, aqui no Brasil, quando você vê carne de javali, é java-porco, Sim. de criação, que é uma mistura. Sim. Na Europa, você come javali selvagem. Na época da caça, que é outra coisa. Aliás, você me contou uma vez a história de comer um javali. Qual é o foi seu seguinte, javali? eu morei em Paris com Raul de Souza, trombonista. Grande trombonista. Um grande trombonista do mundo. E um domingo eu saí, bem novinho, o Raul já mais velho, e a gente se arrumou, botei uma roupa. Quando vai saindo assim, tinha um açougue vizinho, lá em Jordan, em Belleville, no Jordan, que a gente morava ali. Quando eu olhei, eu vi o javali. Aí eu fiz, Raul, olha o javali. Na França, o javali fica inteiro, né? Sim, pendurado cabeça. assim. Aí eu só vi aquilo, a língua é minha. Aí ele disse, vai encomendar a língua de Raul. Eu nunca vi uma empolgação tão grande. Para fazer a língua, para cozinhar a língua de javali. Ele já gritou, e ele tinha a voz meio, a língua é minha. Aí ele foi pegar o dinheiro e eu fui separar a língua para dizer, olha... Segura a língua. Segurar a língua, eu fui segurar. E comi a língua. E depois eu peguei o avião e estava Jorge Ben. Eu disse, pô, Jorge Ben. E contei essa história, eu morei com o Raul. Pô, Raulzinho. E eu digo, cara, e eu contei essa história da língua. Eu disse, eu já comi a língua de javali de Raul. Do E como é? É deliciosa, aquela língua. Tipo, ao molho. E era isso assim. Então, essa empolgação dele pela língua é genuína, né? Ele tinha esse prato, sabe? São pessoas que têm aquele prato especial que você sabe preparar. Sim. Isso tem muito, né? Não, e a língua, assim, bochecha, a língua, tem umas coisas que são iguarias, porque tem muito adoro porco no língua. bicho. E tem Sim. muito bom. E é muito macio. Língua de boi. Quando eu vou comer feijoada em qualquer lugar, eu pergunto, tem rabo, tem orelha, e língua. Porque a língua do boi já é deliciosa. Né? Deliciosa, Claro. macia. Aí, claro, tem que saber fazer em casa é mais complicado, Claro. você tem que tirar, enfim. A língua de porco, para mim, feijoada sem a língua do porco... É uma delícia. Então, a língua do javali eu nunca comi, mas eu imagino que deve ser uma língua de porco melhorada. Melhorada. Porque é principalmente comprada em Paris, aqueles mercados que ficam lá Selvagem, pendurado. é incrível. Que Fica deve, um né? javali gigante, que é um bicho gigante, não é? E eu lembro dessa história, tanto que eu contei para Jorge Ben, e Jorge Ben falou, eu também comi a língua de Raul de Souza. Uma língua famosa. Famosíssima. Na época ele era Jorge Ben ainda, não era Jorge Ben Jorge. Não, era Jorge Benjó. Eu chamo tinha Jorge. mudado. Eu aqui não mudei. Eu o conheci quando era criança, ele ia... Eu falo Jorge. É mais fácil, né? É mais fácil. E você cozinha também, né? Você Cara, gosta? eu já cozinhei mais. Aí eu tive um casamento agora com a francesa que eu ia preparar e ela ficava insegura com a minha comida e me deixava ou se metia. Então eu perdi num casamento assim uma prata, mas eu gosto de fazer
o básico, assim, um arroz, um macarrão, uma coisa... Sim. E você, Bel, você já cozinhou carne de caça? Que é outra viagem, né? Javali já fiz. De caça selvagem? Sim, sim. Uhum. Paca também, mas paca não era selvagem. Era de criação. E já comi, né? Fazão também. A minha curiosidade é saber se você sentiu... O sabor? Não, é a diferença de fazer, de cozinhar. Que Costumam ser mais duras, né? De cozimento mais lento, enfim. Depende da parte, obviamente, né? Mas os sabores são mais marcantes, né? Pra gente é legal, porque aí a gente tem que criar outros acompanhamentos e molhos que harmonizem, que é um sabor mais intenso, né? Na Europa, nos Estados Unidos também, enfim, no hemisfério norte, no outono, quando começa a época de caça, você vai nos restaurantes, é uma descoberta, né? Assim, para quem é brasileiro, a gente não está acostumado a comer coisa de caça, a intensidade dos sabores, né? Sim. Também a cor até, né, das carnes, a textura e tal. Fora os chumbinhos que a gente morde. Exato. Às vezes, Eu tive um pombinho aí, a quebra um dente porque tinha um chumbinho. Tive a oportunidade de comer caça com indígenas Yanomami, né? Que quando eu filmei, né, o Receita de Viagem, fiquei 5 dias imersa ali, e aí, dado momento, um chefe de um dos núcleos da Maloca e tal, ele trouxe um macaco e uma arara. Qual era a entrada, qual era o prato principal? E aí, assim, ainda eles cozinham de uma maneira muito rudimentar, enfim, e é a carne mesmo, assim, tipo, macaco, e eu me lembro que eu estava grávida, no começo da gravidez, então, aí a mulher dele colocou o macaco direto no fogo, foi queimando o pelo, aí eu comecei a ficar enjoada, eu falei, não fico enjoada assim, tão facilmente, assim. E eu já estava grávida e não sabia. Você não sabia? Eu não sabia. E aí cozinharam as partes todas com as vísceras. Então tinha um gosto mais intenso ainda. E a arara lembrava um frango. Enfim, provei tudo e era a caça mesmo, né? Eu já comi uma comida indígena, assim, uma comida da tribo. Foi engraçado que passei o dia da tribo e meio-dia eu fui para a casa da FUNAI, que a gente fica longe da tribo, Sim. mas aí de meio-dia, 1 hora, eu digo, vou dar um rolê na tribo. E daqui a pouco me sai um índio todo cheio de fuligem, cabelão, ainda me lembro, um índio punkzão, com uma parada de uma brasa, assim, era um cavão, assim, uma coisa assim. E me ofereceu, eu digo, caramba, sem saber o que é, eu digo, meu Deus, mas como um bom visitante... Não se rejeita, né? Não, eu não se rejeito, e eu fui lá. Quando eu mordi, foi a melhor batata doce que eu já mordi na minha vida. E a coisa do cavão, aí é que deu foi inacreditável isso, assim, maravilhoso. Eu já comi no Rio Negro, eu tinha 2 experiências assim, extremas. Uma foi um jacaré moqueado. Coloca o jacaré inteiro, pequeno, né, no moquém, que é aquela churrasqueira... com a casca e tudo, com a pele. Com a pele e tudo. Queima dentro. E aí, o moquém é a churrasqueira típica aqui da Amazônia, que é uma coisa alta. Bambu, né? Com uma treliça, assim, de bambu, fica ali o peixe, o jacaré, no caso, ali em cima, fica o fogo lá embaixo. Às vezes embrulha nas folhas, ou às vezes não. No caso, o jacaré não precisa embrulhar em nada, porque o couro dele já... Tão grosso. Né? Esse jacaré estava bem interessante, ele não tem sal, eles não usam sal. Exato. Mas a defumação dá um sabor. E aí, depois que você come com a mão, vai tirando ali a pele, pegando aquela carne super branca, botando pimenta, já não tem sal, e fica muito bom. Agora, uma outra vez, na Amazônia, já na fronteira do Peru, os índios Huitoto, uma nação que, como toda boa nação, não aceita as fronteiras geográficas, que, que vem espanhol, português, vem desenhando e tal. E nos Huitoto eu comi coisas bem interessantes, uns peixes e tal, mas também comi uma paca cozida na água, com tucupi e tal, que acho que foi uma das piores comidas da minha vida. Piores. E me dava uma dor, falava assim, eu quero adorar isso aqui, mas não dava. Não consigo, Era muito ruim, muito tosco, muito, assim, rudimentar. Rudimentar tal. É a palavra. E com um monte de coisa ali misturada, e tinha formiga, pimenta, e umas castanhas e tal. E ficou dura, inclusive. Sim. Era ruim de mastigar, era ruim de gosto. Mas o jacaré, por exemplo, estava muito ótimo. bom, né? Mas a minha conclusão é o seguinte, que mais do que, assim, cozinha sempre tem uma arte
sempre tem uma técnica, uma perícia, né, que você tem que ter. Isso alta cozinha, baixa cozinha, pode dar o nome que quiser, sempre precisa, né? Agora, eu tenho a impressão que as carnes de caça precisam de um cuidado ainda maior. Sem dúvida. Porque é uma coisa mais rudimentar, vai lá, caça e joga no fogo, porque não tem muito, não vai ficar marinando, mas na verdade eu acho que é uma carne, ela é muito mais O tatu intensa. serva, né? Ele pega uns tonéis que fica servando, você fica Coloca dando no comida. latão, né? Coloca o tatu no latão. No tonelzão e vai dando comida. Mas dizem que o melhor tatu, o mais gostoso, é o do cemitério. Sério? Ele é cevado, ele é melhor cevado. Não, é feito A alimentação jambo, dele é é melhor. feito fruta de cemitério, é uma delícia, porque tem adubada, é um solo realmente adubado. Mas também tem, quando tem muito, também intoxica o solo. Se a gente tem muita, né, muito defunto no mesmo, também pode intoxicar. Bom, a gente está falando de comidas da infância da nossa país, Da né? memória. Da memória, assim, comidas selvagens de caça e tal. Mas no próximo bloco a gente vai falar de coisas da nossa infância mesmo, da nossa geração. O que será que está na nossa memória afetiva? Segundo uma empresa japonesa que fez uma pesquisa aqui no Brasil. A gente vai saber daqui a pouquinho no próximo bloco. Não sai daí.